E hoje nós vamos para o livro de Provérbios, capítulo 22. Capítulo maravilhoso, como tem sido cada um dos capítulos desse livro tão excepcional. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura, porque certamente você vai ser acrescentado ainda mais. Lendo esse livro tão rico, como eu venho sinalizando, é muito difícil a gente sair citando versículo por versículo, porque assim não seria uma reflexão e sim uma leitura. E não é esse o nosso objetivo aqui. Então, pegue agora mesmo a sua Bíblia, tanto sendo a Bíblia de papel como a Bíblia digital, para que você possa acompanhar a leitura comigo e ser abençoado e abençoada de uma forma especial. Eu quero também convidar você a acompanhar o nosso canal. Se você ainda não está seguindo esse canal, por favor, se inscreva agora mesmo, tá? Curta e compartilhe também os vídeos, ative as notificações para que juntos, tanto você quanto eu, possamos acompanhar e alcançar a vida de muitas e muitas pessoas lá fora. Então, conto com você, tá? Provérbios, capítulo 22, é um capítulo maravilhoso, como qualquer outro capítulo do livro de Provérbios. E esse tem dois assuntos em especial que quero tratar com você aqui. O primeiro deles já está logo no versículo 1. Então vamos lá? Provérbios, capítulo 22, já no verso 1, eu queria ler com você na Bíblia Revista e Atualizada, que diz assim, ó, Provérbios 22, 1. Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e do que o outro. Eu entendo que é bom que nós tenhamos tanto uma coisa quanto outra. Mas eu entendo o cuidado aqui de Salomão em falar o quanto é importante que tenhamos um bom nome. Principalmente para nós que somos cristãos, né, que temos um modelo de vida que é justamente o modelo de vida de Cristo. Essa é a sua responsabilidade e a minha também, amém, de sermos um exemplo. E a única forma de sermos um exemplo, queridos, é seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensinou na sua palavra. A palavra de Deus é muito rica, principalmente o Novo Testamento, né? Eu mesmo ministro muitas vezes e ensino aquela expressão de Jesus, inclusive em um dos provérbios que ficou lá para trás, eu falei, não é? Que Jesus, ele fazia aquilo que via o Pai fazer. E esse é um grande ponto para a minha vida e para a sua, porque Jesus foi alguém que amou, foi alguém que ensinou, foi alguém que perdoou, não é? Se você olhar, por exemplo, naquele momento que ele é ressurreto, que ele se apresenta ali diante de Pedro, ele diz, olha Pedro, eu estou falando aqui com a minha expressão, tá? Ele pergunta 3 vezes ali a Pedro sobre se Pedro amava ele, e ali você observa que para cada uma das respostas que Pedro dava, Jesus falava algo ali. E fica manifesto, queridos, que Pedro, ele foi perdoado por Jesus, né, pelo seu feito, pelo fato de Pedro ter deixado Jesus Cristo de lado, e assim também somos eu e você. Nós temos, queridos, não somente que ter a disposição de perdoar as pessoas, como a obrigação, como cristãos, né, de exercer o amor de Deus que já está dentro de nós. Mas eu percebo aqui Salomão falando assim, ó, mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. E aí eu comecei a pensar sobre isso e me veio a seguinte pergunta, né? Como guardar o bom nome? Aqui mesmo em Provérbios, capítulo 22, eu comecei a observar que Salomão deixou escrito para a gente. Queria que você fosse comigo, por exemplo, para o verso 3. Olha aqui, ó. Primeiro ponto para você guardar o bom nome, seja uma pessoa prudente. Amém? Provérbios, do capítulo 1 até o último capítulo, que é o capítulo 31, a gente vê Salomão falando muito sobre prudência, né? Ele fala aqui no verso 3, ó, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Eu creio que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Você crê? Se você entregou a sua vida ao Senhor, ser guiado pelo Espírito Santo é algo que pertence a você. E é interessante porque aqui desde o Antigo Testamento ele fala assim, ó, o prudente vê o mal e se esconde. Muitas das coisas ruins que estão para acontecer conosco, elas vão ser anunciadas.
Amém? Não é uma profecia, tá? Eu não quero dizer aqui que você tem coisas ruins que vai se manifestar, não é uma profecia, não é uma palavra de confissão, declaração, não, de forma nenhuma. Mas eu quero que você entenda que todos nós, queridos, vivemos em uma terra, em um mundo, que coisas ruins podem acontecer. A Bíblia fala sobre o dia mau, a Bíblia fala que a gente deve se alegrar, né, em todo tempo no Senhor. E eu entendo que o dia mau pode se manifestar, mas uma coisa é certa: se eu andar pelo caminho da prudência, em uma outra versão aqui, ó, na Bíblia NTLH, diz assim, ó, no verso 3, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Sensatez, prudência, queridos, faz com que eu tenha os meus passos, né, mais firmes e que eu possa dar os meus passos com mais convicção, com mais certeza, não viver uma vida de todo jeito, não é verdade? Um outro ponto que eu vejo aqui também para a gente perceber hoje, segundo ponto aqui, ó, preserve o seu coração. Lá em Provérbios 4 nós falamos um pouco sobre isso, né? Mas eu vejo aqui no verso, ele falando aqui sobre guardar o coração também em Provérbios capítulo 22. Veja como é importante, veja como é interessante aqui. Ponto número 3, que eu vejo aqui também, ó, não se associar com pessoas erradas. Eu me lembro de uma frase que ouvi muito daqueles que me ensinaram ao longo da vida, que dizia assim, ó, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, você já ouviu isso? Certamente, né? Seu pai, sua mãe, a pessoa que te criou, sua avó, não é? E às vezes a gente fala muito na igreja, né? Cuidado com as suas associações. Em Provérbios capítulo 22, no verso 24, Salomão diz assim, ó, não te associes com o iracundo. Olha que coisa interessante, a gente tem falado muito, né, sobre pessoas que são contendeiras, que são rixosas, que se iram facilmente, né? Ele fala aqui, ó, não se associes com o iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Você é produto, você é resultado da quantidade de pessoas. Não. Você é o resultado, você é o produto, tá? Você é o resultado, você é o produto dos relacionamentos que você tem. Então, se você se associa com pessoas erradas, o que você vai produzir em um dado momento vai passar a ser aquilo que você vê, aquilo que você ouve, tá? Aquilo que as suas associações estão produzindo na sua vida. Então, tenha muito cuidado, tá certo? E essa palavra não é só palavra para adulto, não. É também uma palavra para os jovens que estão me assistindo agora. Cuidado com os seus relacionamentos de amizade, tá bom? Outro ponto muito importante aqui para a gente finalizar esse contexto aqui, ó. Ponto número 4, meu dedo, minha mão aqui na frente da câmera, tá? Ponto número 4, aqui no verso 29, diz assim, ó. Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. Em uma outra versão aqui, que é na versão NVT, ele diz assim, ó. Você já viu alguém competente no que faz? Pois eu quero dizer a você, queridos, que para você guardar o seu bom nome, eu quero dizer a você, competência é algo que é requerido de você. Independente de onde você estiver trabalhando, servindo, seja alguém competente, perito, que entenda o que está fazendo. E fazendo assim, esses 4 passos, né? Sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus íntegro, irrepreensível, certamente você vai guardar o seu bom nome. E um outro ponto para a gente finalizar que eu vejo muito latente aqui, né? No livro de Provérbios, capítulo 22, é justamente Salomão nos ensinando sobre a forma de criar os nossos filhos, tá? Tem muito pai cristão que tem criado seus filhos de forma errada, não é? A gente vê o exemplo dentro da igreja. Dentro da igreja tem muita criança, queridos, que você percebe pelo procedimento dela que ela manda nos pais. É isso mesmo. E é um perigo, viu? Que perigo, viu? Se você tem um filho que o ensino dele está sendo através do telefone, o YouTube é um maravilhoso canal, né, de entretenimento e também de informação, mas tem destruído a vida de muita criança. Então, pai,
quem tem que ensinar seu filho é você e não as redes sociais. Olha o que Salomão aqui diz no versículo 6 de Provérbios 22. Ele diz assim, ó: ensina a criança, muito conhecido, né, esse versículo, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. No mesmo contexto aqui, só que no versículo 15, diz assim, ó: a estutícia ou a malícia, em algumas versões, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A única forma de você ter o seu filho longe do mal que esse mundo lá fora produz, é sendo um pai que instrui a criança no caminho em que ela deve andar. Você, pai, não é uma placa de informação. Porque, sabe, quando a gente está dirigindo, tem lá uma placa pare. A gente chegou lá dentro da placa pare, a gente vai lá e para, né? A gente tem lá proibido convergir à esquerda. Então, você chega lá e sabe, não vou virar à esquerda, somente à direita ou seguir em frente. Então, aquela placa, ela é um sinal de informação para você, quando você está dirigindo, não é verdade? Mas aquela placa não sai do lugar, ela somente diz para onde você tem que ir, ela não sai do lugar. Tem muito pai que é assim, né? Ele é somente uma placa de informação para o filho. Menino, faça isso, mas ele mesmo não pratica. Pais, tá aí o título que eu posso até dar ao vídeo de hoje, né? Pais, não sejam uma placa de informação. Vocês precisam estar no caminho. Um pai que não ensina o filho a beber e bebe. Que pai é esse, querido? Um pai ou uma mãe, né, também, que a mãe tem essa responsabilidade, que ensina o filho a não fumar e fuma. Um pai ou uma mãe que ensina o filho a não responder, mas ele mesmo ou ela mesmo anda respondendo às autoridades, né? Então um pai que ensina ao filho, meu filho, não roube, mas ele mesmo é um pai ou uma mãe que rouba. Então veja aí como é que seu filho vai aprender. Ele não vai ouvir as suas palavras, certamente ele vai acabar praticando aquilo que você pratica. Então veja como a sua responsabilidade é grande. Então esse vídeo veio justamente para te ensinar a você mudar o seu caminho e a sua conduta, tá certo? Então até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Eu declaro muita saúde, muita sabedoria e muita graça para você conduzir a sua vida, tá? Um grande abraço, amo vocês.